Então, neste vídeo nós vamos falar sobre os prós e contras do cargo de analista tributário. Por que a gente está fazendo isso? Exatamente por quê? Porque geralmente você vai procurar na internet, só vai ser falado coisa boa. E se você tem interesse, é importante você analisar para o que está sendo levado como contra, é favorável ou não dentro da sua percepção. Exatamente porque nós vamos manter o nosso padrão de jogar limpo com aqueles que acompanham a gente. E para você acompanhar a gente dentro de uma comunidade fechada, exclusiva para aqueles que querem ser aprovados no concurso da Receita Federal, nós abrimos a nossa comunidade DNA RFB. Na verdade, essa comunidade faz parte do projeto Mentoria Receita Federal. Tanto a mentoria Esmeralda como a mentoria Diamante, tá? Sendo que a mentoria de Esmeralda é daquela de baixo custo, para que você não fique de fora e consiga realmente estar dentro de uma comunidade muito forte. Tá? Nós já falamos que o cargo de analista tributário é um cargo estratégico para você que tem menos horas de estudos para poder se dedicar. Eu montei essa estratégia de poder primeiro passar para analista tributário e depois passar para auditor fiscal, exatamente porque eu era sargento do Exército, servia na Brigada de Infantaria Paraquedista e tinha pouco tempo para poder me dedicar. E aí tomei a decisão de seguir nesse rumo. E tenho trazido para vocês diversos pontos positivos, mas é importante que eu traga também para você os pontos que eu considero negativos, tá? Para que você possa tomar sua decisão. Talvez esses pontos não sejam negativos para você, como nós fizemos nos vídeos de piores lotações para o cargo de analista, em que nós recebemos, cara, essa lotação para mim é maravilhosa, essa lotação aqui é perto da minha casa, essa lotação, então, dentro do ponto de vista de outras pessoas, a lotação não era ruim. Então, não deixe de ver o nosso vídeo sobre quais são consideradas piores lotações para analista tributário, beleza? E aí vamos conseguir, né, dar andamento nesse vídeo falando sobre os lados positivos. Então eu já peço que você coloque aqui nos comentários os pontos positivos do cargo de analista tributário. E se você realmente quer ser analista tributário e quer saber o que é necessário, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o nosso curso gratuito de como ser aprovado no concurso da Receita Federal 2 vezes, estudando em média 3 horas por dia. Beleza? Então vamos para o primeiro ponto que eu coloco aqui como positivo. O menor custo-benefício. Por quê? Eu coloquei isso como positivo. Porque você vai estudar, certo? Um quantitativo de disciplina e ter um salário que vale muito a pena. Uma vez que você estuda para analista tributário, você também está estudando para auditor fiscal. Então eu considero isso um ótimo custo-benefício. O segundo ponto, eu já dei até o spoiler, que é o quê? O salário. Hoje, o inicial de analista tributário seco, tá? Seco, sem nenhum tipo de gratificação ou adicional, R$ 14.000. E o final chega a mais de R$ 25.000. Dentro do cenário que nós vivenciamos hoje, tá? É válido demais. O quantitativo de vagas é elevadíssimo. O último concurso foram mais de 800 pessoas chamadas dentro de um cenário de concurso federal em que você tem uma escassez de vagas, 800 vagas são muitas vagas disponíveis e isso é super positivo, ok? O outro ponto positivo é que ele é um falso concurso escada. Por quê? Se você tem como objetivo auditor fiscal, ele vai servir de escada para auditor fiscal se você tiver um quantitativo de horas reduzido.
Agora, se você não tem interesse em ser auditor fiscal, ele já é seu concurso fim. Então ele é um falso concurso escada. Por quê? O concurso que tem 800 vagas. O concurso que paga mais de 25 mil reais. O concurso que, se você estuda, é especialista, você consegue. Cara, dependendo, vamos dizer que num cenário, vamos analisar um cenário, tá? Um cenário, eu moro em São Paulo, né? O maior custo de vida comparado aí com outras cidades do país, tá? Eu com 20 mil, intermediário ali, né? Final, 20 mil reais, tá? Eu vivo bem. Isso em São Paulo. Agora imagine você em uma cidade que o custo de vida é menor. Vamos dizer, eu moro numa cidade como uma cidade do Nordeste, vamos lá, João Pessoa. João Pessoa, o custo de vida é menor do que São Paulo. Você ganhando 20 mil reais, onde você vai morar? Em Tambaú. Você vai morar lá de frente para a praia. Por quê? Porque eu tenho vários colegas analistas tributários que estão trabalhando no teletrabalho e mudaram para João Pessoa. Eu tenho colegas analistas tributários que mudaram para Maceió, que mudaram para Natal. Então você percebe que se as pessoas fizeram esse movimento migratório não sendo de lá, porque gostam de praia, gostam de calor e quer um custo de vida menor. Se eles estão migrando para lá, é sinal que é positivo. O exemplo mesmo do estado de São Paulo. Diversos colegas foram para o interior, foram para São José do Rio Preto, uma ótima cidade. Você ganhando 20 mil reais, tá bom para você? Eu tenho certeza que tá bom. Muitas foram para Ribeirão Preto. Tá bom para você? Tá uma ótima cidade de interior. Então, esse movimento de interiorizar, por exemplo, São Paulo, a galera saiu da capital e foi para o interior. Faz, entre aspas, ter um aumento. Porque diminui o custo de vida, as pessoas começam a ter mais poder aquisitivo, tá? Outro ponto super positivo para analista tributário é a possibilidade de você trabalhar em diversas áreas. Então, independente da sua formação, você consegue se achar dentro da Receita Federal. Você tem a área de logística, toda a parte de logística, área de gestão de pessoas, área de tecnologia da informação, área de atendimento, área que você pode trabalhar de plantão, área que você pode trabalhar no home office, área que você pode trabalhar presencial. Você tem diversas áreas onde você pode se encontrar. Área que você não fala com ninguém, fica só no processo, trabalhando com processo em teletrabalho. Então, isso é super positivo porque o normal é que os órgãos não tenham essa disponibilidade de opções para você trabalhar. Você pode trabalhar na repressão, muito próximo da atividade policial, você pode ser condutora de cão de faro, você pode ser piloto de helicóptero, piloto de avião, piloto de lancha, operador de drone. Cara, é muita opção que você tem. Tá? Você pode ser instrutor de tiro, você pode dar treinamento, você pode ir para o exterior dar treinamento. Cara, é muita coisa mesmo. E isso é um ponto super positivo de ser analista tributário. Beleza? Já cantei a pedra do teletrabalho, o home office. Então você consegue, você trabalhando de home office, você consegue sim, por exemplo, morar lá em Fortaleza. Mas Jefferson, eu escuto sempre um burburinho que vai acabar o home office. A proposta é que tenha um dia de trabalho presencial, tá? Não é acabar sempre, é um dia de trabalho presencial, sendo que esse um dia pode ser executado em qualquer unidade da Receita Federal. Vou trazer um exemplo para você. Eu sou Jefferson Rosa, analista tributário, moro em São Paulo. Decidi com Fernanda Keide e com nossos filhos morar em Alagoas, lá em Maceió. Um exemplo, tá? Exemplo. Beleza, eu estou vinculado a uma unidade aqui de São Paulo. Vou morar em Maceió porque minha atividade, meu processo de trabalho é teletrabalho, tá? Então levo o meu computador e vou trabalhando, trabalhando.
Ah, Jefferson, mudou, agora tem que ir uma vez presencial. O que eu vou fazer? Um dia na semana eu vou na delegacia de Maceió, cumpro meu expediente lá e fico trabalhando, bum, 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 falando com pessoas, interagindo, porque isso faz parte do processo. Você ficar 100% em teletrabalho, o normal é muito ruim. Eu tenho 100% de teletrabalho e um dia na semana eu vou trabalhar presencial, às vezes, por quê? Porque, cara, faz parte do processo de sociedade. Eu ficar aqui dentro do escritório trabalhando, eu enlouqueço. Tá? E como sou instrutor de tiro, eu vou para o stand praticar tiro, eu vou dar um treinamento, eu vou fazer alguma coisa nesse dia, que é o dia que ainda não aconteceu, porque sempre acontece que quando vai entrar, prorroga por mais 6 meses. Quando vai entrar, prorroga por mais 6 meses. Então eu acredito que a próxima prorrogação vai acontecer. Por quê? Porque o sindicato está forte batendo nisso. Sindicato batendo e as coisas estão funcionando. Então eu acredito que isso não vai acabar. E se acabar, vai ser um dia presencial em qualquer unidade da Receita Federal. Beleza? Esse é o ponto. Outro ponto positivo é que você tem a possibilidade de trabalhar em regime de plantão, 24 por 72, 15 por 15. Isso é uma possibilidade para os analistas tributários. Isso é, de acordo com o seu perfil, algo que pode encaixar perfeitamente, tá? Nós tivemos a oportunidade de gravar no podcast da Oficina da Aprovação, tá? E nós gravamos com o Felipe Lucas, que é auditor fiscal, mas o sonho dele, antes mesmo de entrar na Receita Federal, era trabalhar no aeroporto de plantão. Então ele já tinha a visão de querer ser da Receita Federal e trabalhar 24 por 72 e hoje consegue e está feliz da vida e está tudo certo. Então, muitos de vocês vão querer trabalhar 24 por 72 e já sabem que como analista tributário vocês conseguem. Beleza? Outro ponto positivo, tá? Uma vez que você é especialista no cargo de analista tributário, você consegue posição. Por quê? A maioria da galera que estuda para a Receita Federal só vai estudar quando tiver movimentação de autorização. Só que quando sai a autorização, o bicho já está pegando. Talvez não dê tempo para você conquistar. Então, você está começando a estudar desde agora para analista tributário, você vai estar à frente de todo mundo e você consegue posição cativa. Óbvio que é um estudo de qualidade, um estudo com eficiência. E eu já te adianto que se você tiver interesse em poder saber como ser aprovado no concurso da Receita Federal, 2 vezes, estudando em média 3 horas por dia, eu estou deixando gratuito aqui na descrição deste vídeo o nosso curso de como se preparar para o concurso da Receita Federal, ser aprovado 2 vezes, estudando em média 3 horas por dia. É gratuito, beleza? E aí foram esses pontos que eu considero pontos positivos, pontos prós. Vamos falar sobre os pontos contras, que eu considero, isso na visão de Jefferson Rosa, que eu preciso ser honesto com você que me acompanha, que é inscrito no canal, que dá o like, que compartilha o vídeo. Eu preciso ser honesto, eu vou sempre ser honesto, porque a decisão sempre é sua. E se você quiser fazer parte da nossa comunidade DNA RFB, venha. Faça parte da mentoria Esmeralda, faça parte da mentoria digital, porque nós vamos criar um grupo de aprovados, então pré-aprovados na Receita Federal. Por quê? A ideia é ter um grupo de muita conexão, tirando dúvida, orientando, explicando como é que é o cenário. Você que tem uma dúvida específica, coloca na comunidade, nós vamos responder. Beleza? Vamos lá. Primeiro ponto que eu considero que é contra concurso da Receita Federal, na minha visão, é que o analista tributário ele não é a autoridade tributária e aduaneira da União. Isso tem impacto direto em quê? Em várias coisas. A autoridade do órgão é o auditor fiscal. Quem é militar vai entender bastante o que eu estou falando, tá? Dentro do militarismo você tem o oficial e tem o praça, tá? Tudo se volta
em volta do oficial no Exército Brasileiro. Na Receita Federal é diferente, porque não tem uma hierarquia bem delineada, mas as grandes oportunidades vão estar para auditores fiscais, porque são as autoridades tributárias e aduaneiras da União. Por exemplo, formalização do crédito tributário, que é o cerne da Receita Federal, né? Formalização do crédito tributário, isso é competência exclusiva do auditor fiscal. Então, todo o cenário que envolve o crédito tributário, treinamentos, oportunidades para ir para o exterior, são vinculados ao cargo de auditor fiscal. O analista vai para o exterior? Vai, tem vários colegas que vão fazer, dar curso, coisas, mas o que envolve, se você, assim, é matemático, tá, gente? Se você pode mais, a possibilidade é maior. Se você pode menos, a possibilidade é menor, exatamente pela estrutura do próprio cargo. Conseguiu captar sem estresse, sem... Cara, sei que muita gente pode, até mesmo os colegas analistas, discordar, mas, cara, esse é fato. E você que está vendo esse vídeo vai entender que, para quem está entrando, é importante entender isso. Talvez isso para você seja o de menos e tá tudo certo, tá? Eu tô aqui para jogar limpo com você. Para você esse é o de menos, beleza, não me afeta, tá tudo certo, beleza? Agora, para alguns colegas, afetam. Eu vou dar apenas um exemplo, que aconteceu comigo, tá? Eu era sargento do Exército, segundo sargento. E quando eu fiz o concurso para analista, diversos colegas sargentos não quiseram fazer a prova de analista porque eles consideravam que o analista era o sargento e que o auditor fiscal era oficial e eles não queriam ser sargento dentro da Receita Federal. Isso na visão deles. Eu não tive essa visão, fui aprovado e depois fui para auditor. Esses colegas que tiveram essa visão, ninguém foi aprovado e continuaram ainda no Exército, tá? Então aqui, te contando uma história para que você possa tomar decisão, tá? Um outro lado negativo do cargo de analista tributário é inerente do próprio órgão, porque você pode ser lotado em qualquer lugar do Brasil e talvez você não tenha essa disponibilidade, tá, de poder ir para um local longínquo sem perspectiva de ter um próximo concurso. Isso eu considero um contra para você que vai estudar para analista tributário. Aí cabe a você decidir se é contra ou não, beleza? Um outro ponto que eu considero contra o estudo é que você vai ter que estudar disciplinas específicas como legislação tributária, legislação aduaneira, direito previdenciário, que você não utiliza para diversos concursos. E são conteúdos pesados, tá? Conteúdos pesados. Os demais conteúdos estudados para o cargo de analista tributário, você consegue aproveitar em outros concursos. Aí, Jefferson, mas o direito previdenciário eu consigo aproveitar para técnico do INSS. Só a gente está falando no cenário de área fiscal. Tá? Se você estuda para a área fiscal, você não estuda para o INSS, então direito previdenciário você não vai utilizar em outro concurso da área fiscal. Isso eu considero o quê? Ponto contra, conteúdo denso, bastante informação, energia investida em que você não vai aplicar em outros cargos, tá? Então, legislação tributária, aduaneira, previdenciário, beleza. O fato de você ser analista tributário, você não pode exercer todas as oportunidades que eu já falei dentro da Receita Federal. Por exemplo, o analista tributário não é chefe de unidade. Então, possivelmente, você, como analista tributário, você vai ter um auditor fiscal como chefe. Possivelmente. Aí, Jefferson, mas tem área em que o analista é chefe e não tem auditor? Sim, existem áreas sim, principalmente área de atendimento. Atendimento, cobrança, por exemplo, parcelamento, que são atividades em que, pelo menos a minha experiência, né, do que eu vivi, não era auditor fiscal chefe, sim analista tributário. Existem sim outras áreas que nem eu mesmo conheço, mas grande parte das áreas que eu trabalhei sempre era chefiado por um auditor fiscal, ok? Se para você tá tudo bem, ok, tudo bem. Agora existem pessoas que vão ser colegas,
tá? Que acha isso ruim. Beleza, putz, eu queria ser, mas tem um auditor fiscal e é o auditor fiscal e aí começa a entrar numa crise existencial quanto a isso, tá? Então, isso é um lado contra, e por isso eu estou colocando para você, que é contra para algumas pessoas, pode ser para você, mas talvez para você também não seja e tá tudo certo. Beleza? Então é importante você entender que você não vai liderar, chefiar determinadas áreas, porque vai ter um auditor fiscal para poder fazer isso, tá? Não pode exercer determinadas atividades, porque são atividades exclusivas de auditor e às vezes nem é exclusiva de auditor, mas vai ser um auditor fiscal que vai ser o chefe, tá? Outro ponto que eu considero que é contra é que seu salário vai estar limitado a 60% do auditor. Então, faça o que você quiser fazer, você vai estar limitado ao auditor fiscal. Então, você tem um parâmetro dentro do órgão, que é o auditor fiscal, e você vai estar limitado a 60%, você não vai chegar a 80%, 90%, Jefferson, mas o sindicato vai brigar e vai conseguir. Beleza, isso é cena para os próximos capítulos. Hoje, você está limitado a 60%. O bônus de eficiência, só para vocês terem uma ideia, o bônus de eficiência do analista tributário é limitado a 60% do auditor fiscal. Então já tem ali um parâmetro limite para você. Então o teto é o auditor fiscal e o limite de 60% é o analista tributário. Jefferson, para mim está maravilhoso. Perfeito, tá tudo bem. Para alguns não vai ter problema algum, mas para outros vai ter muito problema. O cara vai ficar agoniado, espernear. Porque eu sou chefe, tô... Cara, eu estou jogando limpo para que você possa entender antes e possa ou não querer colocar energia, tá? Para poder ser analista tributário. Beleza, cargos de chefia maior. Tá. Os maiores cargos de chefia dentro da Receita Federal é para auditores fiscais, tá? Então, as maiores gratificações de chefia, elas são para auditores fiscais, tá? Então, isso, de repente, por quê? Porque, por exemplo, para você ser chefe de unidade, tem que ser auditor fiscal. Vai ser coordenador de área, vai ser auditor fiscal. Você vai ser chefe de divisão, você vai ser auditor fiscal. Jefferson, mas tem divisão que é de analista tributário. Isso é exceção, não é regra. Estou falando a regra exatamente porque eu não vou detalhar um a um. Estou falando a regra, auditor fiscal. Subsecretário é auditor fiscal. Hoje o secretário não é auditor fiscal. O secretário da Receita Federal não é auditor fiscal, é um cargo político, tá? Mas todos os subsecretários são auditores fiscais e não tem espaço para ser analista tributário. Ok? Então, assim, Jefferson, se é justo, se é injusto, não sei. Eu estou jogando limpo para você entender e tomar sua posição. Se para você tá tudo, Jefferson, eu só quero o meu salário e tá de boa. Ok, não vai te afetar, mas para aqueles que possam se sentir afetados, eu estou jogando limpo. E se você estiver dentro da nossa comunidade, a gente pode detalhar ainda mais sobre coisas que têm o cargo de a favor e coisas que tem o cargo contra. Eu trouxe para você, senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? Mas eu já trouxe material o suficiente para você deixar seu comentário se a partir daqui dos contras e dos prós você vai continuar estudando para analista tributário ou você desistiu de estudar para analista tributário. E agora saiba que nós vamos também deixar na descrição deste vídeo como você consegue ser aprovado para analista tributário com um passo a passo, tá? Gratuito. Gratuito. Exatamente para que cada vez mais você esteja conectado com a gente. Eu só peço para você compartilhar esse vídeo, dar o seu like e se inscrever no canal, porque é muito importante para toda a nossa equipe. Sabe por quê? Você que estuda para concurso público, lembre-se sempre, treinamento difícil, combate fácil.